Meu nome é Liliana Medeiros. Tenho 36 anos. Há 5 anos, meus pais me disseram que não podiam arcar com os custos para salvar a vida da minha filha de 7 anos. Disseram que estavam em dificuldades vivendo com uma renda fixa, mal conseguindo sobreviver. Disseram que não havia nada que pudessem fazer. 2 meses depois, descobri a verdade. Eles haviam coassinado uma casa à beira do lago de US$ 600.000 para o meu irmão e a papelada. Havia sido assinada apenas 2 semanas antes de o coração da minha filha parar de bater. Eles pensaram que eu nunca descobriria. O que eles não sabiam era que eu guardava tudo. Cada recibo, cada e-mail, cada mensagem de texto, 63 páginas de prova que contavam a verdadeira história. No mês passado, meu irmão desmaiou em seu escritório em São Paulo. Leucemia mieloide, aguda agressiva de rápida progressão. O médico disse que ele precisava de um transplante de medula óssea imediatamente. Uma compatibilidade perfeita de 10 em 10. Meu telefone tocou pela primeira vez em 4 anos. Era minha mãe. Ela estava chorando tanto que eu mal conseguia entendê-la. Liliana, por favor, ela disse. Você é a única chance dele. E o que eu fiz a seguir? Mudou tudo o que eles pensavam que sabiam sobre mim. Antes de continuarmos, reserve um momento para se inscrever, mas apenas se você acredita que mesmo a mais profunda traição ainda pode levar a uma escolha enraizada na compaixão. E eu realmente adoraria saber de onde você está ouvindo agora. Qual é a temperatura onde você está? Esta é uma história fictícia com alguns detalhes aprimorados por IA para torná-la mais vívida. Mas as emoções, a dor e as escolhas essas são completamente reais. Agora, deixe-me levá-lo de volta e mostrar como tudo isso realmente começou. Eu nasci em 1990. Meu irmão Daniel Medeiros veio primeiro 4 anos antes, em 1986. Crescemos em Campinas, São Paulo, um daqueles subúrbios tranquilos e bem cuidados, onde toda garagem tinha 2 carros e todo pai falava de faculdade antes mesmo de os filhos chegarem ao ensino fundamental segundo. Meu pai, Ricardo Medeiros, era contador sênior em uma empresa regional. Minha mãe, Eva Medeiros, trabalhava como gerente de banco. Por fora, éramos o tipo de família que as pessoas invejavam, estável, confortável, previsível. Mas os números não mentem. E, eventualmente, comecei a prestar atenção neles. A poupança para a faculdade de Daniel estava em US$ 36.000. A minha mal chegava a US$ 9.000. Encontrei os extratos anos depois, enquanto ajudava meus pais a organizar arquivos no computador deles. Lembro-me de olhar para a tela sentindo algo frio se instalar no meu peito quando perguntei à minha mãe sobre isso. Ela sorriu daquele jeito cuidadoso. Ele é mais velho, Liliana. Tivemos mais tempo para economizar para ele. Não se preocupe. Nós vamos ajudar você também. Eles ajudaram do jeito deles, com empréstimos. Eu me formei na Unicamp em 2012, com US$ 63.000 em dívidas estudantis. Daniel se formou na FGV em 2008 sem dever um único dólar. Já entrando em uma posição bem remunerada em uma conceituada firma de investimentos na Faria Lima. Uma memória nunca me deixou. Natal de 1998. Eu tinha 8 anos. Daniel tinha 12. Ele abriu um videogame novinho em folha com vários jogos empilhados ao lado. Eu desembrulhei uma bicicleta de segunda mão repintada em lilás porque era minha cor favorita. Achamos que você gostaria de ser ativa. Meu pai, disse sorrindo, como se fosse atencioso. Eu disse a mim mesma que não importava. Eu disse a mim mesma que o amor não era medido em dinheiro. Eu estava errada. À medida que crescíamos, todo jantar de família se tornava um palco, e Daniel era sempre o protagonista. No Dia de Ação de Graças de 2015, eu tinha acabado de começar a trabalhar em uma ONG que ajudava famílias desabrigadas a encontrar moradia. Eu ganhava US$ 42.000 por ano e estava orgulhosa disso. Parecia significativo.
Parecia real. Minha mãe colocou o peru na mesa e sorriu radiante para Daniel. Conte a todos sobre seu último negócio. Ele recostou-se confiante como sempre. Fechei uma aquisição de 14 milhões de dólares na semana passada. A maior da nossa divisão neste trimestre. Todos aplaudiram. Meu pai ergueu o copo. Esse é o meu filho. Então minha mãe olhou para mim como se quase tivesse esquecido que eu estava lá. E você? Liliana, como está o seu trabalho na ONG? O jeito que ela disse ONG fazia parecer um hobby temporário. Está bom, eu disse. Ajudamos 4 famílias a conseguir moradia este mês. Que legal, querida. Naquele mesmo ano, Daniel casualmente mencionou seu bônus 360 mil dólares. Apenas um número para ele como falar sobre o tempo. Quando conheci Caio Teixeira em 2013, a primeira pergunta dos meus pais não foi se ele me fazia feliz. Foi se ele ganhava dinheiro suficiente. Caio era engenheiro civil, ganhando cerca de 65 mil dólares por ano. Estável, honesto. Nos apaixonamos rapidamente. O tipo de amor que parece certo como se você finalmente tivesse encontrado seu lugar. Mais ou menos na mesma época, Daniel começou a namorar Vanessa Dantas, uma advogada corporativa com contatos que impressionavam meus pais muito mais do que qualquer coisa que Caio pudesse oferecer. A diferença na forma como eles reagiram disse tudo. Caio me pediu em casamento em 2014. Eu estava grávida. Não foi planejado, mas estávamos felizes, nervosos, mas prontos para construir algo nosso. Meus pais não ficaram entusiasmados. Minha mãe forçou um sorriso no meu chá de bebê. Bem, pelo menos Caio tem uma carreira estável. Engenharia é prático. Meu pai nos deu um cheque de 500 dólares como presente. Mais tarde, descobri que ele havia dado a Daniel 18 mil dólares no mesmo mês para o pagamento inicial de um carro. Minha filha Sofia Rosa Teixeira nasceu em 3 de abril de 2014 em um hospital no Rio de Janeiro, com 3,2 quilos. Ela tinha meus olhos verdes e o sorriso caloroso e espontâneo de Caio, o tipo de sorriso que fazia tudo parecer bem mesmo quando não estava. Meus pais a visitaram 2 vezes durante seu primeiro ano. Daniel enviou um cartão presente de 50 dólares. Eu disse a mim mesma que não importava. Eles estavam ocupados. Daniel tinha a carreira dele. Eu tinha minha própria família agora. Caio e eu tínhamos Sofia. Isso era o suficiente. Acreditei nisso por 7 anos até o dia em que tudo começou a desmoronar. 12 de maio de 2021. Sofia desmaiou na escola. Sua professora da segunda série, professora Renata, me ligou enquanto eu estava no meio de uma reunião. Eu estava no meio de uma reunião de revisão de caso, ajudando uma mãe solteira a navegar pelas opções de moradia de emergência, quando meu telefone começou a vibrar na mesa. Quase ignorei. Não éramos permitidos a receber chamadas pessoais durante as reuniões, mas algo me fez olhar para baixo. Senhora Medeiros, aqui é Karen Collins, professora de Sofia. Sua voz estava calma, mas havia algo por baixo que fez meu estômago apertar. Sofia desmaiou durante o recreio. A enfermeira está com ela agora, mas acho que você deveria vir buscá-la. Saí daquele prédio em menos de 3 minutos. Quando cheguei, Sofia estava sentada na enfermaria pálida, mas sorrindo no segundo em que me viu. Oi, mamãe. Estou bem. Só fiquei tonta. A enfermeira da escola gentilmente me puxou de lado. A frequência cardíaca dela estava muito alta quando verifiquei cerca de 130 batimentos por minuto. Ela mencionou que tem se sentido cansada ultimamente. Eu realmente recomendaria levá-la para ser examinada apenas para garantir. Fomos direto para a emergência naquela tarde. Eles fizeram um eletrocardiograma. O médico que entrou em seguida parecia jovem, exausto, mas gentil. O tipo de médico que sabia como suavizar más notícias, mas não podia mudá-las. Senhora Teixeira?
O ritmo cardíaco de Sofia está anormal. Meu peito apertou. Estou encaminhando vocês para a cardiologia pediátrica do Hospital Infantil Albert Einstein, em São Paulo. Eles precisarão fazer mais exames, incluindo um ecocardiograma. Você não é encaminhada para lá por nada. A consulta foi marcada para 18 de maio, 6 dias sem dormir. 6 dias observando Sofia rir de desenhos animados, brincar com suas bonecas completamente alheia ao fato de que algo dentro de seu peito não estava funcionando como deveria. Caio tirou o dia de folga. Dirigimos em silêncio, os dedos entrelaçados tão apertados que quase doíam. Sofia sentou no banco de trás, cantarolando suavemente para si mesma, como se tudo estivesse normal. Sala 7. B. Cardiologia pediátrica. Doutora Laura Vasconcelos. Ela tinha mechas grisalhas no cabelo escuro e uma presença calma que parecia quase irreal em um momento como aquele. Ela mesma realizou o ecocardiograma, guiando o aparelho gentilmente sobre o peito de Sofia, enquanto Sofia olhava para a tela fascinada. É o meu coração? Sofia perguntou. É sim, doutora Vasconcelos disse suavemente. Bem incrível, não é? Quando o teste terminou, ela perguntou se Sofia queria escolher um adesivo da sala de espera. Uma enfermeira pegou sua mão e a levou para fora. Então, doutora Vasconcelos sentou-se à nossa frente. Senhor e senhora Teixeira. Ela começou sua voz firme. Sofia tem cardiomiopatia dilatada. O músculo do coração dela está dilatado e não está bombeando eficientemente. A fração de ejeção dela é de 28%. Uma faixa saudável fica entre 50 e 70. Ouvi as palavras, mas elas não faziam sentido. O que isso significa? Eu perguntei. Significa que o coração dela está falhando. Caio fez um som ao meu lado, como se o ar tivesse sido tirado dele. Doutora Vasconcelos continuou gentilmente. Essa condição é frequentemente genética. É progressiva. Sem tratamento, a função cardíaca dela continuará a declinar. Que tipo de tratamento? Eu perguntei. Minha voz mal se segurava. Ela não hesitou. Ela precisa de um transplante de coração. A sala parecia ter inclinado. Um transplante. Eu repeti. Sim. O tempo médio de espera é de cerca de 18 meses. Mas a condição de Sofia é grave o suficiente para que possamos solicitar status de prioridade. Isso aumentaria significativamente as chances dela. Ela fez uma pausa e então acrescentou em voz baixa. Mas para colocá-la na lista de transplantes, há um requisito financeiro. Caio se inclinou para a frente. Que tipo de requisito? Ela deslizou um documento pela mesa. Olhei para os números. Depósito exigido US$ 195.000. Cobertura estimada do plano de saúde US$ 31.000. Responsabilidade do paciente US$ 164.000. Minha visão se estreitou. US$ 164.000. Sei que isso é avassalador. Doutora Vasconcelos disse suavemente. O custo total do transplante e dos cuidados de acompanhamento é de mais de 1 milhão. Mas o plano de saúde cobrirá a maior parte depois que ela estiver listada. Este depósito é o que a coloca na lista. Sem ele, ela não precisou terminar a frase. O que acontece se não conseguirmos? Eu sussurrei. Ela me encarou. 6 meses a 1 ano, possivelmente menos. Minha garganta se fechou. E se ela conseguir o transplante, a taxa de sobrevida de 5 anos é de cerca de 83%. 83%. Não é certeza, mas uma chance. Uma chance real. Precisamos agir rapidamente. Doutora Vasconcelos disse. Recomendo que ela seja listada dentro de 8 semanas. Antes, se possível. 8 semanas para encontrar US$ 164.000. Olhei para Caio.
Ele estava olhando para o papel como se estivesse escrito em uma língua que nenhum de nós entendia. Dirigimos para casa em silêncio. Sofia adormeceu no banco de trás. Naquela noite, depois de a colocarmos na cama, Caio e eu sentamos à mesa da cozinha e analisamos tudo o que tínhamos. Poupança, 12.000. O 401k dele, plano de previdência privada, ele poderia sacar até 50.000, mas depois de impostos e penalidades conseguiríamos talvez 42.000. Meu 401k tinha cerca de 18.000 dólares. Não tínhamos casa própria. Éramos inquilinos. Nossos cartões de crédito já estavam no limite com contas médicas desde o nascimento de Sofia. Não havia mais de onde tirar, então criamos uma vaquinha online. Caio escreveu a descrição. Eu não conseguia. Toda vez que tentava, acabava deletando tudo, porque parecia que eu estava implorando ao mundo para me ajudar a manter minha filha viva. Nossa filha Sofia, de 7 anos, precisa de um transplante de coração para sobreviver. Por favor, nos ajude a salvar a vida dela. Compartilhamos em todos os lugares: Facebook, Instagram, Twitter. Nossa comunidade da igreja Colegas de Trabalho de Caio. Meus colegas, todos os pais da escola de Sofia. 3 semanas depois, havíamos arrecadado 32.100 dólares de quase 2.000 pessoas estranhos. Amigos, colegas de trabalho. Pessoas que nunca havíamos conhecido. Enviando 10, 20, 50 dólares de cada vez, junto com mensagens que diziam coisas como: orando por Sofia, e mantenha-se forte, e Deus abençoe sua família. Chorei lendo cada uma, mas ainda estávamos mais de 110.000 dólares aquém. Em 3 de junho, às 2 da manhã, Caio e eu sentamos um de frente para o outro na mesa da cozinha, cercados por papéis e números que não batiam. Liguei para 15 bancos. Ele disse calmamente: dívida médica não é considerada garantia. Todos disseram não. Olhei para o número novamente. 110.000 dólares. Liliana Caio disse gentilmente: precisamos pedir aos seus pais. Eu não pedia dinheiro a eles há 15 anos, não desde a faculdade. Quando eles deixaram claro que precisar de ajuda significava que você não havia planejado sua vida adequadamente, mas isso não era sobre mim. Isso era Sofia. Peguei meu telefone com as mãos trêmulas e liguei para minha mãe. 8 de junho de 2021, 19 horas e 14 minutos. A ligação durou 11 minutos. Eu sei porque verifiquei várias vezes depois tentando entender onde tudo deu errado. Mãe Liliana. Oi, querida. Como você está? Não estou bem. Preciso falar com você sobre algo importante. O pai está aí. Ele está assistindo ao noticiário. O que está acontecendo? Contei tudo a ela. O diagnóstico, os números, o transplante, o depósito, a arrecadação, o valor que ainda faltava. Houve um longo silêncio. Oh, querida. Ela disse finalmente, sua voz suave, daquele jeito cuidadoso que as pessoas usam quando estão prestes a decepcionar você. Isso é devastador. Sinto muito. Você já tentou uma vaquinha online? Eu vi que elas realmente ajudam as pessoas. Nós tentamos, eu disse. Arrecadamos 32.000. Ainda falta. E o plano de saúde? Eles cobrirão a cirurgia depois que ela for listada, mas precisamos do depósito para colocá-la na lista. Outra pausa. Deixe-me falar com seu pai, ela disse. Ligaremos de volta. Eles ligaram 4 dias depois, 12 de junho, 19 horas e 3 minutos. Meu pai fez toda a conversa. Minha mãe permaneceu em silêncio ao fundo. Liliana, sua mãe, explicou a situação. Estamos de coração partido por você. De verdade, mas precisamos ser realistas sobre nossas finanças. Apertei o telefone com mais força. Ok, nós nos aposentamos em 2019.
Estamos vivendo com uma renda fixa agora. INSS, Pensões Contas de Aposentadoria. A maior parte dos nossos fundos está atrelada a investimentos. Meu peito apertou. Se liquidarmos agora, podemos perder até 40%. Isso destruiria nossa segurança de longo prazo. Pai Sofia tem 7 anos. Eu entendo isso. Ele disse seu tom firme, quase clínico. Mas temos que pensar no futuro. Não somos jovens. E se ficarmos doentes? E se precisarmos de cuidados de longo prazo? Minha voz falhou. Quanto vocês têm de poupança? Uma pausa. Isso não é relevante. Quanto? Liliana. Não vamos discutir isso. Preciso de US$ 110.000 para salvar a vida da minha filha. Não temos liquidez. Ele respondeu. Tudo está atrelado. Sinto muito. E a sua casa? Vocês poderiam fazer um empréstimo com garantia de imóvel. Não podemos arriscar um leilão. Vocês poderiam vender. O mercado está instável. Perderíamos valor. Cada opção que eu sugeri. Ele rejeitou imediatamente. Pai, por favor. Eu sussurrei. Estou implorando. Sinto muito. Liliana, gostaríamos de poder ajudar, mas não podemos. E então ele desligou. Eu fiquei sentada ali, olhando para o meu telefone, esperando que fizesse sentido. Não fez. O que eu não sabia na época era que Caio também tentou. Ele não me contou até 3 meses depois que tudo já havia acabado. Ele não queria adicionar mais dor ao que eu já estava carregando. Ele ligou diretamente para meu pai. 22 de junho, 16 horas e 32 minutos. A ligação durou 6 minutos. Segundo Caio, a voz do meu pai estava ainda mais fria desta vez. Filho, entendemos que você está com medo, mas não podemos apoiar a irresponsabilidade financeira. Você precisa explorar outras opções. Caio hesitou antes de perguntar. E a família biológica de Sofia? Houve uma pausa. Então meu pai disse algo que Caio não repetiu de imediato. Você não é o pai de verdade dela. É Caio. Caio me contou sobre essa ligação meses depois, muito depois de Sofia ter partido. Estávamos deitados na cama, ambos incapazes de dormir, e ele disse isso baixinho, como se estivesse guardado dentro dele, esperando. Não chorei quando ouvi. Acho que a essa altura eu não tinha mais nada para quebrar. Estávamos deitados na cama naquela noite, ambos olhando para o teto, incapazes de dormir. Caio disse isso baixinho, como se estivesse segurando e não pudesse mais. Eu não chorei. Lembro-me de pensar apenas uma coisa. Meu pai disse isso ao meu marido enquanto nossa filha estava morrendo. Em 28 de junho, Caio e eu reservamos 2 passagens de última hora para Florianópolis, Santa Catarina, em um cartão de crédito que não podíamos usar. Dissemos a nós mesmos que essa era a última tentativa cara a cara. O condomínio dos meus pais ficava na praia do Campeche, um condomínio fechado cheio de palmeiras e gramados perfeitamente aparados. Lembro-me do endereço porque procurei mais tarde. Valor estimado, pouco menos de US$ 400.000. Eles venderam a casa onde eu cresci e se mudaram para lá depois de se aposentar. Melhor clima, impostos mais baixos, uma vida mais simples. Minha mãe abriu a porta. Surpresa, Liliana, Caio. Vocês não nos disseram que viriam. Foi de última hora, eu disse. Ela me abraçou e, por um breve segundo, senti o mesmo cheiro de loção de lavanda que ela usava durante toda a minha infância. Por aquele 1 segundo, senti como se tivesse 8 anos novamente acreditando que ela poderia consertar qualquer coisa. Sentamos na sala de estar deles. Tudo parecia novo. Móveis novos. Uma bicicleta ergométrica elegante no canto. Uma adega embutida brilhando suavemente sob o balcão da cozinha. Expliquei tudo de novo. O prazo, o depósito,
o tempo que estávamos perdendo. Minha mãe chorou lágrimas reais. Ela segurou minha mão com força. Se tivéssemos, daríamos a você, ela disse. Você sabe disso. Mas estamos mais velhos agora. Liliana, e se algo acontecer conosco? E se precisarmos de cuidados de longo prazo? E se Sofia morrer? Eu sussurrei. A expressão do meu pai endureceu instantaneamente. Isso não é justo, ele disse bruscamente. Você está tentando nos manipular. Estou pedindo para vocês ajudarem a salvar sua neta. Não podemos. Ele respondeu. Sinto muito. Olhei ao redor da sala novamente. O sofá caro, a televisão enorme, o zumbido suave daquela adega. Sem dinheiro para Sofia. Voamos para casa no dia seguinte. 2 semanas depois, em 8 de julho, os convenci a vir visitar Sofia no hospital. Pensei que se eles a vissem, se segurassem a mão dela, se a ouvissem falar sobre seu novo coração, como se fosse algum tipo de melhoria de super-herói, algo dentro deles mudaria. Nos encontramos no quarto andar, ala oeste. Sofia se iluminou no segundo em que os viu. Vovó, vovô. Ela estendeu a mão sorrindo como se nada estivesse errado. Minha mãe a abraçou cuidadosamente atenta às linhas do soro. Oi, querida. Como você está se sentindo? Estou bem, Sofia disse. Os médicos dizem que vou ganhar um coração novo, tipo uma melhoria de super-herói. Minha mãe sorriu entre lágrimas. Isso mesmo, meu amor. Você é tão forte. Meu pai sentou na beira da cama. Você é uma lutadora, Sofia. Eles ficaram por mais de 2 horas. Leram um livro para ela, assistiram ao programa favorito dela, riram de suas pequenas piadas por um momento. Parecia uma família normal. No estacionamento depois, perguntei mais uma vez. Pai, por favor. Ele balançou a cabeça sem hesitar. Liliana, já discutimos isso. Eles entraram no carro alugado e foram embora. O prazo estava a 7 dias. Se você acredita que meus pais fizeram a escolha certa ao proteger o dinheiro deles em vez de ajudar a salvar a neta por qualquer motivo, comente certo. Mas se você sente que virar as costas quando a vida de uma criança estava em jogo é algo que você nunca poderia aceitar, comente sem coração. Não há uma resposta perfeita aqui. Apenas o que seu coração lhe diz que é certo. 15 de julho, liguei para a doutora Vasconcelos. Não conseguimos, eu disse. Minha voz parecia vazia, como se não pertencesse a mim. Não temos o dinheiro. Houve uma pausa na linha. Sinto muito, Liliana. O que acontece agora? Continuaremos com cuidados de suporte. Ela disse gentilmente. Gerenciaremos os sintomas dela. A manteremos confortável. Confortável. Não viva. Confortável. Ela tem 7 anos. Eu sussurrei. Eu sei. Ela disse suavemente. Sinto muito. Naquela noite, Sofia me perguntou quando ela teria seu novo coração. Eu menti. Eu disse a ela que logo. Agosto foi insuportável. A fração de ejeção dela caiu para 18% em 22 de agosto. Ela perdeu quase 4, 5 quilos em apenas algumas semanas. Ela estava exausta o tempo todo. Até brincar com suas bonecas se tornou demais. Ela parava no meio do caminho apenas para recuperar o fôlego. Uma tarde, ela estava deitada no sofá enquanto eu estava sentada ao lado dela, gentilmente passando os dedos pelo cabelo dela. Mamãe, ela disse baixinho. Estou cansada o tempo todo. Isso é normal. Forcei um sorriso, embora sentisse que meu rosto poderia rachar. Seu coração está trabalhando muito, meu amor. Você é tão forte. Ela olhou para mim com aqueles olhos verdes brilhantes, os mesmos que ela tinha desde o dia em que nasceu. Quando eu ganho meu novo coração, logo eu sussurrei, mas ambos sabíamos que eu estava mentindo. Os médicos já haviam nos contado a verdade.
Não tínhamos meses, tínhamos semanas. Liguei para meus pais uma última vez, 19 de agosto. Eles não atenderam. Não deixei mensagem. Em 8 de setembro, Sofia foi internada na UTI. O coração dela estava falhando. Caio e eu não saímos do lado dela nem uma vez. Seguramos as mãos dela. Contamos histórias. Cantamos suas músicas favoritas. Aquelas que ela cantarolava no carro como se tudo no mundo fosse simples. Às 6h31 da manhã de 9 de setembro de 2021, o coração dela parou. Eu vi os médicos correrem. Eu os vi realizar compressões torácicas no corpo pequeno e frágil da minha filha de 7 anos. Eu observei os monitores, os números, o silêncio entre os bips. Eu vi os médicos se olharem. Às 6h47 da manhã, a doutora Vasconcelos se virou para mim. Hora da morte. 6h47 da manhã. Sua voz era suave e gentil. Sinto profundamente. Caio desabou em soluços, seu corpo inteiro tremendo, como se ele não pudesse mais se segurar. Eu não chorei. Apenas fiquei sentada, segurando a mão de Sofia. Ainda estava quente. Fiquei assim por 40 minutos, antes que me dissessem gentilmente que eu tinha que soltar. Eu não liguei para meus pais. Daniel ligou. Não sei como ele descobriu. Talvez o hospital. Talvez outra pessoa tenha contado a ele. Não importava. Eles voaram para o funeral. 14 de setembro de 2021. Um cemitério no Rio de Janeiro lotado com mais de 300 pessoas. Amigos, colegas de trabalho, pais da escola de Sofia. Pessoas da nossa igreja, até estranhos que doaram para a arrecadação de fundos, vieram se despedir. Meus pais sentaram na última fileira. Eles não vieram falar comigo antes do serviço. Não sentaram comigo. Ficaram longe como se estivessem comparecendo a algo que não lhes pertencia totalmente. Minha mãe vestia um terno preto de grife. Meu pai estava ao lado dela, em um blazer azul marinho impecável. Após o serviço no cemitério, minha mãe se aproximou de mim. Querida, ela disse suavemente, estendendo a mão para mim. Sentimos muito. Se há algo que possamos fazer. Puxei minha mão. Você poderia ter feito algo, eu disse. Minha voz parecia vazia. Oca. Você não fez. Isso não é justo. Meu pai começou. Vá embora. Eu me virei e fui embora antes que ele pudesse terminar. 2 dias depois, um envelope chegou. Um cartão de pêsames. Dentro havia um cheque de US$ 500. Olhei para ele por um longo tempo. Então o depositei e doei cada dólar para o hospital infantil em nome de Sofia. Depois disso, os cortei completamente da minha vida. Ou pelo menos eu pensava que sim. Os 2 meses seguintes se confundiram. Larguei meu emprego. Não conseguia sentar de frente para outras famílias e dizer a elas que havia esperança quando eu havia falhado com minha própria filha. Caio voltou ao trabalho depois de 3 semanas porque ainda tínhamos contas a pagar. Alguém tinha que manter as coisas em andamento. Eu fiquei em casa. Sentei no quarto de Sofia. Olhei para os brinquedos dela. Ouvi o silêncio que costumava ser preenchido pela voz dela. O sono parou de existir. Eu ficava acordada até as 2, 3, às vezes 4 da manhã, revivendo tudo, cada telefonema, cada súplica, cada porta que havia sido fechada na minha cara. Em 19 de novembro, às 2h14 da manhã, eu estava navegando no Facebook, no escuro. Nem sei por quê. Talvez apenas para sentir algo, qualquer coisa. E foi então que eu vi a publicação da minha mãe. Lindo fim de semana, visitando a deslumbrante nova casa de Daniel à beira-mar. Tão orgulhosa do nosso filho bem-sucedido. Havia fotos, 6 delas. Daniel e Vanessa estavam em uma varanda com vista para a água. Reconheci instantaneamente. Balneário Camboriú. O lugar era de tirar o fôlego.
Janelas do chão ao teto refletindo o céu cinza suave. Uma cozinha moderna e elegante, com bancadas de mármore. Pisos de madeira polida que pegavam a luz exatamente certo. E, além de tudo, aquela vista, água infinita se estendendo até o horizonte. O tipo de vista que as pessoas passam a vida inteira perseguindo. O tipo de vista que custa tudo. Havia dezenas de curtidas. Comentários inundaram a publicação. Absolutamente deslumbrante. Uau, que casa dos sonhos! Tão orgulhosa de você. Olhei para a tela, meu peito apertando a cada segundo. Daniel havia comprado uma casa. Fechei o aplicativo lentamente e coloquei meu telefone virado para baixo na mesa, como se isso pudesse apagar o que eu acabara de ver. Não apagou. A imagem ficou comigo. Aquela varanda, aquela vista, o orgulho silencioso na legenda da minha mãe. Mesmo através de algumas palavras digitadas, eu podia ouvir a voz dela. Por 2 meses eu não consegui escapar. Isso me seguia para todos os lugares, para o silêncio do quarto vazio de Sofia, para as longas noites em que o sono se recusava a vir para os espaços onde a dor deveria ter sido a única coisa restante. Mas, de alguma forma, outra coisa havia se enraizado. Uma pergunta. Em 14 de janeiro de 2022, às 3h28 da manhã, sentei-me na cama e abri meu laptop. Não sabia exatamente o que estava procurando. Talvez confirmação, talvez algo para combinar com a raiva que vinha crescendo silenciosamente sob a superfície, esperando algo real para se agarrar. Procurei propriedades à beira-mar em Balneário Camboriú. Listagens preencheram a tela uma após a outra. Condomínios modernos, torres de vidro, vistas infinitas. E então eu vi. O mesmo ângulo, a mesma linha d'água, a mesma varanda. Minha respiração falhou. Cliquei na listagem. Um prédio de luxo em Balneário Camboriú. Unidades a partir de mais de US$ 500.000. Rolei pelas fotos até encontrar. Unidade de canto. Último andar. Exatamente a da publicação. Minhas mãos já estavam tremendo quando abri uma nova aba. Registros públicos de propriedade. Qualquer um podia acessá-los. Digitei o endereço. Por um momento a tela ficou em branco. Então os resultados carregaram. Proprietário Daniel Medeiros. Data da compra 15 de outubro de 2021. Preço de venda US$ 590.000. Parei de respirar. 15 de outubro, pouco mais de um mês depois que Sofia morreu. Cliquei mais nos detalhes. Contrato de compra assinado em 23 de agosto de 2021. Entrada de US$ 130.000. Coassinado por ambos vocês. Ricardo Medeiros e Eva Medeiros. 23 de agosto, 2 semanas antes de minha filha morrer. Fiquei sentada ali, olhando para os números, tentando fazê-los fazer sentido. Enquanto eu estava implorando por ajuda, enquanto eu estava ligando, suplicando, desmoronando pedaço por pedaço, eles estavam assinando documentos, aprovando empréstimos, planejando uma compra. Eu não chorei. Eu nem sentia mais choque. Apenas algo frio, algo claro. Imprimi tudo. Histórico de transações, escritura de propriedade, registros de hipoteca, confirmações de transferência. Página após página, saíram da impressora 63 páginas no total. Coloquei-as em uma pasta uma por uma, metodicamente, como se estivesse reunindo evidências em um caso que já havia sido decidido. Sentei à mesa da cozinha com ela na minha frente por horas. Quando Caio chegou em casa, ele me encontrou lá. "O que é isso?" Ele perguntou baixinho. Eu não respondi. Apenas empurrei a pasta para ele. Ele a abriu. Leu em silêncio. Observei seu rosto enquanto ele mudava. Confusão depois, descrença. Depois algo mais sombrio. Eles tinham o dinheiro. Ele disse finalmente. Eles sempre tiveram o dinheiro. Continue lendo. Eu disse a ele.
Ele virou as páginas mais rápido agora. A conta de investimento do meu pai. Julho de 2021. Mais de 700 mil dólares. A conta de aposentadoria da minha mãe, mais de 500 mil dólares, mais de 1 milhão de dólares. E ainda assim, eles disseram que não tinham nada. Foi então que Caio encontrou o e-mail. Um tablet antigo estava na bancada da cozinha, algo que costumávamos usar anos atrás para compartilhar fotos com meus pais. Ainda estava logado na conta de e-mail da minha mãe. Ela nunca havia saído, nunca limpou nada. Caio abriu e rolou para trás. Agosto de 2021. Lá estava. Um e-mail do meu pai, endereçado à minha mãe e a Daniel. Assunto: oportunidade de propriedade em Balneário Camboriú. Inclinei-me sobre o ombro dele e li cada palavra. Eles haviam revisado os números. O mercado estava forte. O investimento era sólido. O retorno seria confiável. E então a parte que parou meu coração. Eles haviam discutido minha situação. Eles queriam ajudar. Mas eles tinham que ser realistas. O transplante era uma aposta. Talvez. O condomínio de Daniel era uma certeza, um ativo tangível. Então a linha que se gravou em minha mente. A riqueza da família fica na família. Eu li de novo e de novo. Sofia não era família. Eu não era família. Éramos um risco, um mau investimento, uma perda que eles decidiram não assumir. Sentei-me lentamente. Tudo ficou claro. Não complicado, não emocional, apenas uma decisão. Abri meu laptop e criei uma linha do tempo. 15 de julho. Perdemos o prazo do transplante. 10 de agosto. Meu pai aprovou a compra de Daniel. 23 de agosto, o contrato foi assinado. 25 de agosto, 130 mil dólares transferidos. 9 de setembro. Sofia morreu. 15 de outubro. Daniel oficialmente era dono da propriedade. Estava tudo lá limpo, preciso e inegável. Eles tinham o dinheiro o tempo todo e escolheram não usá-lo. Olhei para Caio. Quero jantar com eles. Ele franziu a testa, confuso. O quê? Quero todos nós em uma sala. Eu disse. Você ou meus pais, Daniel Vanessa. Ele me estudou cuidadosamente, procurando algo em meu rosto. Quero que eles me olhem nos olhos. A sala ficou em silêncio. Ele não respondeu imediatamente. Então, finalmente, ele assentiu. Ok. Em 1º de fevereiro de 2022, peguei meu telefone e liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, sem fôlego, como se estivesse esperando por este momento. Liliana, oi, mãe. Houve silêncio. Então a voz dela quebrou. Oh, meu Deus, Liliana. Eu não pensei que você ligaria de novo. Como você está? Ela perguntou, sua voz tremendo. Tenho pensado, eu disse calmamente sobre tudo sobre nós. Quero tentar curar. Houve silêncio. Então a ouvi começar a chorar. Sim, sim, claro. Oh, Liliana, estou tão feliz. Acho que deveríamos ter um jantar em família, continuei. Todos nós apenas conversar. Sim, ela disse rapidamente. Podemos fazer aqui em Florianópolis. Quando você pode vir? No próximo fim de semana. Sábado. Perfeito. Vou cozinhar seu prato favorito. Naquela noite. Caio e eu reservamos nossos voos. Ele perguntou se eu tinha certeza. Eu mostrei a ele a pasta. Tenho certeza. Em 12 de fevereiro, às 18 horas, entramos na garagem dos meus pais. O carro de Daniel e Vanessa já estava lá. Minha mãe abriu a porta antes que batêssemos. Ela me abraçou, soluçando. Estou tão feliz que você está aqui. Fiquei parada por um momento antes de acariciar levemente as costas dela. Oi, mãe. Meu pai apareceu atrás dela. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mais magro, cansado. Liliana, ele disse, estendendo a mão. Eu a apertei. Lá dentro.
Daniel se levantou quando me viu. E aí ele disse sem jeito: E aí? Vanessa sorriu educadamente. Sentamos à mesa. Tudo estava perfeitamente arrumado. Salmão, legumes, vinho, como se nada tivesse acontecido. Os primeiros 15 minutos foram de conversa fiada. Meu pai perguntou a Caio sobre o trabalho. Minha mãe perguntou se estávamos comendo o suficiente. Vanessa falou sobre um novo caso em Balneário Camboriú. Então minha mãe sorriu orgulhosamente. Daniel acabou de ser promovido o VP mais jovem de sua divisão. Parabéns, eu disse sem emoção. Meu pai se virou para mim e. E você ainda trabalhando naquela ONG? Eu larguei. Eu disse. Depois que Sofia morreu, não consegui ajudar outras famílias, quando não consegui salvar a minha. O silêncio tomou conta da mesa. 8 segundos. Eu os contei. Minha mãe rapidamente mudou de assunto. O clima aqui tem estado lindo. E o apartamento de Daniel é simplesmente incrível. Bem na água. Dei um gole no vinho. Eu vi as fotos. Ela se animou. Não é deslumbrante. É sim, eu disse. Então olhei para Daniel. Quando você comprou, no outono passado, ele disse que fechamos em outubro. 15 de outubro, eu disse. Ele piscou. Sim, parece certo. E quando você fez a oferta a agosto? Acho. Por quê? Peguei minha bolsa e coloquei a pasta na mesa. Ninguém falou. Abria lentamente. Este, eu disse, é o atestado de óbito de Sofia. 9 de setembro de 2021. O rosto da minha mãe ficou pálido. Virei a página. Este é o registro de propriedade do seu condomínio. Preço de compra: US$ 590 mil. Entrada de US$ 130 mil. Coassinado por ambos vocês. A mandíbula do meu pai apertou. Virei de novo. Confirmação de transferência bancária. 25 de agosto. US$ 130 mil. Vanessa olhou para o prato dela. Então tirei o e-mail do pai. 10 de agosto. Eu li em voz alta. Cada palavra. Quando cheguei à linha "A riqueza da família fica na família". Minha voz falhou, mas continuei. Então mostrei a eles os extratos da conta. Vocês tinham mais de US$ 1 milhão, eu disse baixinho. Meu pai se levantou. Isso está fora de contexto. Você me disse que não tinha nada. Eu respondi 6 semanas depois, você transferiu US$ 130 mil. Minha mãe estava chorando. Estávamos tentando proteger a família a longo prazo. Sofia era a família. Minha voz aumentou pela primeira vez. Ela tinha 7 anos. Daniel falou então, cuidadoso, ponderado. Eu não sabia o quão sério era. Mamãe e papai tomaram uma decisão financeira. O condomínio é um investimento. Custos médicos. Não há garantias. Eu o encarei. Diga isso de novo. Ele hesitou. Mesmo com o transplante, as chances dela não eram certas. Ainda era um risco. Um risco. Eu repeti. O condomínio é estável, ele acrescentou. É um retorno garantido. Meu peito apertou. Ela tinha 7 anos, Daniel. Ele olhou para baixo. Meu pai deu um passo à frente, a voz aumentando. Você quer a verdade. Certo. Fizemos uma escolha. As chances de sobrevivência dela não eram altas o suficiente. Tivemos que pensar no nosso futuro. Eu o encarei. Nosso futuro. Sim, ele disse firmemente. O investimento de Daniel fazia sentido. Foi a decisão inteligente. Inteligente, eu repeti. E mesmo que tivéssemos dado o dinheiro a você, ele continuou sua voz agora dura. Há uma boa chance de que ela não tivesse sobrevivido de qualquer maneira. Teríamos desperdiçado em um, ele parou. Mas já era tarde demais. Minha mãe engasgou. O garfo de Vanessa escorregou da mão dela e bateu no prato com um som agudo.
Caio se levantou tão rápido que sua cadeira raspou ruidosamente no chão. O rosto de Daniel perdeu a cor. Levantei-me lentamente. Olhei diretamente para meu pai. Você está certo, eu disse. Minha voz estava calma agora. Fria. Sofia está morta e vocês a mataram. Não a doença. A sala ficou completamente imóvel. Vocês tinham o dinheiro, continuei. Vocês simplesmente não a escolheram. Vocês escolheram uma vista em vez do batimento cardíaco dela. Vocês escolheram bancadas de mármore em vez da respiração dela. Vocês escolheram seu filho em vez de sua neta. Minha mãe começou a soluçar. Peguei minha bolsa. É isso que acontece agora. Vocês nunca mais me contatarão. Sem ligações, sem mensagens, sem e-mails. Não se aproximem da minha casa. Se eu os vir em público, vou embora. Minha voz não tremeu. Vocês não são meus pais. Vocês são investidores que cortaram um ativo perdedor. Então olhei para Daniel. Aproveite a vista, eu disse baixinho. Cada nascer do sol sobre aquela água, aquilo é Sofia. Cada passo que você der naquela varanda, você estará pisando no túmulo dela. Você a comprou com a vida dela. Ele parecia que ia desmaiar. Virei-me para Caio. Estamos indo embora. Deixei a pasta na mesa. Guarde, eu disse. Emoldure. Saímos atrás de nós. Minha mãe estava chorando. Meu pai gritava algo que não me preocupei em ouvir. A porta se fechou. E assim, 4 anos de silêncio começaram. A primeira semana foi um caos. Minha mãe ligou 40 vezes em 3 dias. Eu não atendi. Bloqueei o número dela. Meu pai enviou e-mails. Eu vi as linhas de assunto antes de excluí-las. Por favor, leia isto. Sinto muito. Deixe-me explicar. Marquei-os como spam. Daniel enviou uma mensagem de texto uma vez. Precisamos conversar. Eu o bloqueei também. No final do mês, mudei meu número de telefone. Não contei a eles. As cartas começaram em março, escritas à mão, a caligrafia caprichada e arredondada da minha mãe em papel creme. Reconheci instantaneamente. Escrevi devolver ao remetente e a joguei de volta na caixa de correio. A segunda carta chegou uma semana depois. Fiz a mesma coisa. Em maio, eu já havia devolvido 11 cartas. A 12ª chegou em 3 de abril, aniversário de Sofia. Ela teria feito 8 anos. Eu não devolvi aquela. Queimei-a na pia da cozinha. Caio me encontrou ali, observando o papel se curvar em cinzas. Ele não disse nada. Apenas me abraçou e me segurou ali. Comecei a terapia no final de fevereiro. Doutora Mônica Soares, terças-feiras, às 16 horas. Ela tinha olhos gentis e uma voz tranquila. Nunca forçou, apenas ouvia. Na nossa terceira sessão, ela me perguntou algo que eu não esperava. Você está de luto por sua filha ou por sua família? Ambos. Eu disse. Você tem permissão para lamentar ambos. Ela me disse gentilmente. Eu balancei a cabeça. Só perdi um, eu disse. O outro nunca foi realmente meu. Ela não discutiu comigo. Você acha que algum dia os perdoará? Não, você não precisa. Ela disse. E pela primeira vez em meses, me senti mais leve. Em junho, voltei ao trabalho, não na mesma ONG. Não conseguia voltar lá. Muitas lembranças. Assumi uma posição em uma organização de defesa dos direitos da criança no Rio de Janeiro, ajudando crianças em lares temporários. Crianças que haviam sido negligenciadas pelas pessoas que deveriam protegê-las. Eu as entendia de uma forma que nunca havia entendido antes. Em abril de 2023, Daniel tentou me contatar pelo LinkedIn. Eu vi a mensagem na minha pasta de solicitações. Não a abri. Apenas passei o mouse sobre a prévia. Liliana, sei que você não vai ler isso, mas preciso tentar. Eu não entendi o quão ruins as coisas estavam. Sinto muito. Quero consertar isso.
Eu a excluí. Não havia conserto. Havia apenas ido embora. Construí uma nova vida. Uma vida onde o sangue não definia a família. Família era quem aparecia, quem ficava. Caio e eu encontramos nosso caminho de volta um para o outro. Lentamente começamos a sair de novo, a rir de novo. Levou tempo, mas nos curamos aos pedaços. Plantamos uma cerejeira no nosso quintal para Sofia. Todo abril ela florescia. E por um tempo eu realmente acreditei que havia terminado com eles. Pensei que nunca mais teria que tomar outra decisão sobre minha família. Então o telefone tocou. 3 de dezembro de 2026, 4 anos, 9 meses e 24 dias depois que saí daquela casa em Florianópolis. Eu não sabia o que tinha acontecido ainda. Eu estava no trabalho, focada em um caso, uma garota de 14 anos que havia sido transferida por 6 lares temporários em 2 anos. Eu estava tentando encontrar para ela um lugar estável, um lugar permanente. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Alô? Havia uma respiração pesada do outro lado. Então, uma voz que eu não ouvia há anos. Liliana, por favor, não desligue. Meu corpo ficou imóvel. É a mãe. Eu não falei. Eu sei que você não quer falar comigo. Ela continuou, sua voz tremendo. Eu sei. Mas é o Daniel. Ele está. Ele está morrendo. Meu aperto no telefone se apertou. Ele tem leucemia. Eles o levaram às pressas para o hospital. O médico disse que ele precisa de um transplante de medula óssea. Eles disseram. Eles disseram que você é a única compatível. Por favor. Liliana, estou implorando. Ele é seu irmão. Minha voz saiu fria. Como você conseguiu este número? Isso não importa. Por favor, eu não tenho um irmão. E desliguei. Fiquei sentada ali olhando para o nada. Naquela noite, Caio chegou em casa e me encontrou na mesma posição. O que aconteceu? Ele perguntou. Eu contei a ele. O que você vai fazer? Nada. Ele não discutiu, mas eu podia ver nos olhos dele. Ele não acreditava em mim. 2 dias depois, meu telefone tocou novamente um número diferente. Senhorita Medeiros, aqui é Sara Mendes, uma advogada de pacientes do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Sua voz estava calma, profissional. Eu não desliguei. Daniel Medeiros foi internado há 5 dias com leucemia mieloide aguda. É agressiva. Ele começou a quimioterapia, mas sem um transplante de medula óssea. O prognóstico dele é muito ruim. Fechei os olhos. Testamos todos os membros da família disponíveis à esposa dele, seus pais. Nenhum é compatível. E você quer que eu faça o teste? Eu perguntei. Sim. Irmãos, tem cerca de 25% de chance de serem compatíveis. Você é a única irmã dele. Houve uma pausa. É apenas um exame de sangue. Nenhuma obrigação além disso. Eu engoli em seco. Se eu disser não, continuaremos a procurar no registro nacional. Mas as chances de encontrar uma compatibilidade perfeita de um doador não relacionado são inferiores a 1%. 1% sem transplante. Ele provavelmente tem de 4 a 8 semanas. 4 a 8 semanas. Sofia teve 6 meses, e isso não valeu a pena para eles. Vou pensar nisso, eu disse. Claro, ela respondeu gentilmente. Mas o tempo é muito limitado. Concordei em fazer o teste. Eu disse a mim mesma que não significava nada, apenas informação. 12 de dezembro, 8 horas. Um laboratório no Rio de Janeiro, 3 tubos de sangue. 3 dias depois, Sara ligou de volta. Senhorita Medeiros, você é uma compatibilidade perfeita de 10 em 10. Eu não respondi. Isso é extremamente raro.
Ela continuou. Apenas cerca de 3% de chance entre irmãos. 3%. Meu pai havia dito que 83% não era bom o suficiente. E aqui estava eu. Um milagre de 3%. Você consideraria doar? Ela perguntou suavemente. O que acontece se eu não doar? Continuaremos procurando, ela disse. Mas sem um transplante, o tempo dele é muito limitado. Semanas, talvez um mês. E se eu doar com sua doação, a taxa de sobrevida dele em 5 anos é de cerca de 65 a 75%. Melhores chances do que Sofia jamais teve. Preciso de tempo. Eu disse. Claro, mas por favor entenda que tempo é a única coisa que ele não tem. Desliguei. E por 4 dias eu não dormi. 15 de dezembro a 19 de dezembro. 4 noites olhando para o teto, revivendo tudo. Caio não me pressionou. Ele ficou por perto. Certificou-se de que eu comia. Me abraçou quando chorei. Continuei pensando em Sofia. O que ela gostaria que eu fizesse? Eu já sabia a resposta. Eu simplesmente odiava. Em 17 de dezembro, liguei para a doutora Soares e pedi uma sessão de emergência. Sentamos no escritório dela, a luz de inverno pálida contra as janelas, e eu contei tudo a ela. O que está te impedindo? Ela perguntou. Se eu o salvar, eles vencem. Quem vence? Meus pais, Daniel, eles conseguem o que querem. Eles sempre conseguem. E se você não o salvar? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Eu me torno eles. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Liliana. O que você diria a Sofia se ela estivesse aqui agora? Fechei os olhos. Eu podia vê-la tão claramente. 7 anos de idade. Olhos verdes, aquele sorriso. Eu diria a ela que a amo. Sussurrei que ela era a melhor coisa da minha vida. E o que ela diria a você? Não precisei pensar. Ela me diria para salvá-lo. Em 19 de dezembro, às 9 horas, liguei para Sara de volta. Eu farei isso. Eu disse. Eu vou doar. Respirei fundo, mas tenho condições. O que você precisa? Sara perguntou, seu tom calmo, firme, como se tivesse feito essa pergunta centenas de vezes antes e entendesse que cada resposta vinha de um lugar mais profundo do que a lógica. Respirei fundo, agarrando-me à única coisa que ainda tinha controle. Não quero ver meus pais antes do procedimento. Eu disse. Também não quero ver Daniel. Farei isso e então terminarei. Houve uma breve pausa. Então ela respondeu gentilmente: podemos providenciar isso. Áreas de espera separadas, recuperação privada. Você não terá que ver ninguém que não queira. Ok. Obrigada, Liliana. Ela disse suavemente. Você está salvando a vida dele. Não estou fazendo isso por ele. As palavras saíram automaticamente. Firmes, finais. O procedimento foi agendado para 27 de dezembro. Caio e eu voamos para São Paulo no dia anterior. A viagem inteira parecia surreal, como se eu estivesse entrando em uma versão da minha vida que não deveria existir. Tudo havia sido arranjado exatamente como prometido. Uma sala de pré-operatório privada, corredores separados, sem encontros acidentais, sem conversas forçadas. Ainda assim, vi minha mãe uma vez. Foi breve. Apenas um momento no corredor fora da ala cirúrgica. Ela levantou os olhos e me viu, e algo em seu rosto desmoronou instantaneamente. Liliana. Ela deu um passo à frente, mas a segurança agiu mais rápido. Senhora, você precisa retornar à sala de espera. O guarda disse firmemente. Por favor, ela sussurrou, sua voz tremendo. Obrigada. Muito obrigada. Não respondi. Não parei. Apenas passei por ela como se fosse uma estranha que eu não reconhecia.
O pré-operatório foi silencioso controlado, tudo reduzido a sistemas e etapas e procedimentos. Uma enfermeira explicou o que aconteceria. Extração de medula óssea do meu osso pélvico. Anestesia geral, cerca de 4 horas depois observação. Você é muito corajosa, ela disse, oferecendo um pequeno sorriso. Balancei a cabeça ligeiramente. Não sou corajosa, eu disse. Eu só não sou eles. A manhã seguinte chegou muito rápido. Eles me levaram para ir à sala de cirurgia, luzes brilhantes sobre a cabeça, o ar frio e estéril. Olhei para o teto e comecei a contar para trás a partir de 10. 10, 9, 8, 7. E então nada. Quando acordei, o mundo parecia pesado. Eram 11h30 da manhã. Meu corpo não parecia o meu. Meu quadril doía com uma dor profunda e latejante, como se algo tivesse sido tirado de mim de mais de uma forma. Caio estava sentado ao lado da cama. Ei, ele disse suavemente, sua voz me trazendo de volta à realidade. Funcionou. Eu perguntei. Eles conseguiram o que precisavam, ele disse. O transplante de Daniel é amanhã. Eu assenti uma vez e fechei os olhos novamente, deixando o peso de tudo se assentar. Mais tarde, uma enfermeira entrou para me examinar. Nível de dor 6, eu disse. Ela ajustou o soro cuidadosamente. Você se saiu muito bem, ela disse. Ele tem sorte de ter você. Olhei para ela então para longe. Não diga à minha família em que quarto estou. Ela fez um pequeno aceno já resolvido. Por um tempo, tudo ficou em silêncio novamente até aquela noite. Bateram na porta. Eu sabia quem era antes mesmo de me levantar. Daniel. Ele não parecia em nada com a pessoa que eu lembrava. Seu rosto estava pálido, quase translúcido. Seu corpo mais magro, frágil, sua cabeça raspada pela quimioterapia. Ele parecia mais velho, mas não em anos em peso. Em consequência, Liliana, ele disse baixinho. Eu sei que você não quer me ver. Eu só. Eu precisava dizer algo. Por favor. Eu não o convidei para entrar. Fiquei na porta mantendo o espaço entre nós. Eu não mereço isso, ele disse. Eu sei que você poderia ter me deixado morrer. Eu teria entendido. Eu não fiz isso por você. Eu sei, ele disse rapidamente. Mas preciso que você ouça isso. Sinto muito. Por tudo, por não te defender pela casa por Sofia. O nome dela pairou no ar entre nós. Estudei o rosto dele procurando por algo. Arrependimento. Verdade. Talvez ambos. Ok. Eu disse, finalmente ele piscou confuso. É isso. O que você quer que eu diga? Eu perguntei. Que eu te perdoo. Eu não perdoo. Ele engoliu em seco. Mas eu não vou deixar você morrer. Continuei. Não porque você é meu irmão, mas porque eu não sou eles. O silêncio se estendeu entre nós, pesado e sem solução. Volte para o seu quarto, eu disse. Você tem um transplante amanhã. Ele assentiu lentamente e se virou para sair. Daniel. Ele parou e olhou para trás. Sofia teria querido que eu te salvasse, eu disse. Foi por isso que eu fiz isso. Não se esqueça disso. Ele não respondeu. Apenas saiu. Caio me observou do outro lado do quarto. Você está bem? Ele perguntou baixinho. Balancei a cabeça ligeiramente. Não sei, eu disse. Mas isso parece honesto. 3 semanas depois. Eu estava de volta em casa quando Sara ligou. O transplante foi bem sucedido. Ela disse que a recuperação dele é forte. Funcionou. Fechei os olhos, soltando um suspiro que eu não percebi que estava segurando. Ele perguntou se poderia ter suas informações de contato. Ela acrescentou. Não, eu entendo. Ela disse.
Mas o que você fez foi extraordinário. Eu fiz o que Sofia teria feito. Eu disse: é tudo. Após a ligação terminar, sentei no sofá em silêncio. Não senti alívio. Não senti um fechamento, mas algo havia mudado. O peso que eu carregava por anos parecia mais leve, não sumido, apenas diferente. 6 meses depois, uma carta chegou não diretamente para mim, mas através do hospital, encaminhada com minha permissão. O envelope era grosso, mais pesado do que deveria. Segurei-o nas mãos por muito tempo, debatendo se deveria abri-lo. Uma parte de mim não queria saber. Uma parte de mim já sabia o que diria. Eventualmente abri. A primeira linha me parou. Liliana, não esperamos perdão. Não o merecemos. Fizemos uma escolha que destruiu nossa família. Seu pai não tem sido o mesmo desde aquela noite. Nem eu. Estamos em terapia agora juntos e separadamente, tentando entender como nos tornamos pessoas capazes do que fizemos. No mês passado, vendemos o condomínio em Florianópolis. Doamos tudo. Cada dólar, 385 mil dólares para o Fundo de Transplante Cardíaco do Hospital Infantil Albert Einstein, em São Paulo, em nome de Sofia. Não a trará de volta. Não desfarará o que fizemos. Mas precisávamos que você soubesse que estávamos errados completamente. Devastadoramente errados. Se você quiser conversar, algum dia estamos aqui. Se não quiser, entendemos. Nós te amamos. Sentimos muito, muito mesmo. No final, havia a prova. Um recibo de doação, 385 mil dólares. Fundo de transplante cardíaco. Sofia Rosa Teixeira. Fiquei sentada ali por muito tempo antes de ligar para a doutora Soares. Eles deram tudo, eu disse. A casa tudo. Como isso te faz sentir? Não sei. Está tudo bem. Devo responder. O que você quer? Também não sei. Então não se apresse. Ela disse gentilmente: espere até você saber. Então esperei. 1 ano se passou. Em fevereiro de 2028, 6 anos depois daquele jantar, finalmente peguei o telefone. Minha mãe atendeu imediatamente. Liliana. Oi, mãe. Silêncio. Então um choro baixinho. Quero tentar algo. Eu disse cuidadosamente. Apenas um café ou um café da manhã? Sim, ela disse instantaneamente. Sim, quando na minha casa. Só você e o pai. Estaremos lá em 10 de fevereiro. Eles estavam na minha varanda da frente. Pareciam mais velhos, menores de alguma forma, como se o tempo finalmente os tivesse alcançado. Abri a porta. Entrem. Minha mãe me abraçou. Fiquei imóvel por um momento antes de retribuir levemente. Sentamos à mesa da cozinha. Caio havia preparado o café da manhã. Café, ovos, torrada, frutas, 4 pratos, 4 cadeiras. No início, comemos em silêncio. Então, lentamente, começamos a conversar. Não sobre Sofia, ainda não. Sobre pequenas coisas, o tempo. O trabalho, um livro que minha mãe estava lendo, o último projeto de Caio. A foto dela estava na lareira. Todos a vimos. Ninguém a mencionou. Quando eles se levantaram para sair. Minha mãe hesitou na porta. Podemos fazer isso de novo algum dia? Pensei nisso. Talvez, eu disse. Eu avisarei. Meu pai assentiu. Isso é mais do que merecemos. Obrigado. Eles foram embora. Caio veio por trás de mim e colocou o braço em volta dos meus ombros. Como você se sente? Ele perguntou. Observei o carro deles desaparecer pela rua. É um começo, eu disse, e então chorei. Não de dor desta vez. Algo mais. Algo que parecia esperança. As pessoas sempre me perguntam se eu os perdoei. Não tenho uma resposta clara. O perdão não é um interruptor. Não acontece de uma vez. Alguns dias ainda sinto raiva. Alguns dias lembro de tudo e parece tão cru quanto antes.
mas também vejo o que eles fizeram depois. Eles abriram mão de sua casa, seu conforto, tudo para ajudar outras crianças. Crianças como Sofia. Daniel liga às vezes, talvez uma vez por mês. Nem sempre atendo, mas às vezes atendo. Conversamos sobre coisas simples. Trabalho-tempo nada importante. Não somos próximos. Talvez nunca sejamos. E tudo bem. Eu não o salvei porque eu perdoei. Eu o salvei porque não sou eles. Porque Sofia me ensinou algo que eles nunca entenderam. O amor não é uma transação. Não é um investimento com retornos garantidos. É uma escolha. Eles escolheram de um jeito. Eu escolhi de outro. Escolhi de. Na semana passada, visitei o túmulo de Sofia. Dia dos Namorados. Levei rosas cor-de-rosa, as favoritas dela. Sentei lá por muito tempo conversando com ela, contando a ela sobre tudo, sobre os cafés da manhã, sobre seus avós, sobre o fundo em nome dela, que já ajudou outras crianças a terem uma segunda chance. Eu disse a ela que sentia falta dela. E pela primeira vez em 6 anos, quando me levantei para ir embora, sorri. O sol estava se pondo. A vida ainda estava seguindo em frente. Meu telefone zumbiu. Uma mensagem da minha mãe. Obrigado por ontem. Te amo. Eu não respondi imediatamente, mas também não a deletei. E talvez isso fosse progresso. 4 pratos, 4 cadeiras, um começo. Não perfeito, mas real. E talvez isso seja o suficiente. Antes de continuarmos, quero fazer uma pausa e perguntar algo do coração. Você já esteve em uma situação como a minha? Um momento em que as pessoas que mais te machucaram, de repente, mais precisaram de você? Se sim, eu realmente adoraria que você compartilhasse sua história. Sua história. Você nunca sabe quem pode ler suas palavras e se sentir menos sozinho. Se você tivesse feito a mesma escolha que eu fiz, optando por salvar alguém que te traiu. Não porque eles mereciam, mas porque você se recusou a se tornar como eles. Escreva: Eu te apoio. Significaria mais do que você imagina. Se você tivesse escolhido de forma diferente, se você acredita que ir embora era o caminho certo, escreva não. E se sua resposta estiver em algum lugar entre esses, se você tivesse lidado de outra forma, por favor, não hesite em compartilhar seus pensamentos. Eu leio cada comentário. Sua voz importa mais do que você pensa. Houve um tempo em que eu acreditava que o amor tinha que ser justo, que as pessoas que nos machucam deveriam de alguma forma conquistar nossa bondade antes que a dessemos. Mas a vida não funciona assim. Às vezes, os momentos mais difíceis nos forçam a escolher, não entre o certo e o errado, mas entre quem somos e quem nos recusamos a nos tornar. Eu não fiz minha escolha porque era fácil, e eu não a fiz porque alguém merecia. Eu a fiz porque queria viver comigo mesma, sabendo que escolhi a compaixão em vez da amargura. E talvez essa seja a verdade silenciosa que esta história deixa para trás. Não controlamos o que os outros fazem conosco, mas sempre controlamos quem nos tornamos depois. Se você ficou comigo até este momento, muito obrigado de verdade. Seu tempo, sua atenção, sua empatia significam mais do que você percebe. E se esta história te tocou de alguma forma, quero que saiba algo importante. Suas pequenas ações importam. Uma inscrição. Sua ajuda a histórias como esta a alcançar alguém que pode estar lutando em silêncio. Um curtir, um compartilhar, um comentário pode ser um momento que ajuda alguém a repensar suas escolhas ou a se sentir um pouco menos sozinho. Você não está apenas assistindo, você está fazendo a diferença. Então, se você sente que esta mensagem merece ir além, apoie gentilmente o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando. E se você tem um pensamento ou uma história sua, deixe nos comentários. Eu leio todos eles. Obrigado por estar aqui.